Cara, não acredito que chegou o dia de falar de Cavaleiro das Trevas aqui no canal. Eu quero que se lembre, Clark, para o resto da sua vida, nos momentos mais íntimos, quero que se lembre da minha mão na sua garganta, a mão do único homem que derrotou você. Bom, terráqueos, eu estou aqui de volta e agora para falar de Batman vs Superman. E já quero sair dizendo que, pelo que eu analisei dos trailers e tudo mais, parece que vai ter 3 fontes de consulta. Sim, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, os quadrinhos do Terra 1, onde o Homem de Aço foi praticamente compilado nos cinemas, e os Novos 52, até mesmo porque eles querem vender quadrinhos. Todo aquele teor, aquele clima de maldade, aquele clima tenso, tem saído dos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas. Isso é muito emocionante, cara. Isso é muito empolgante para qualquer fã de quadrinhos e provavelmente você já leu. Mas talvez você não saiba é que para falar de Cavaleiro das Trevas tem que falar de Frank Miller. E o que o Frank Miller estava pensando, estava planejando, projetando naquela época. Você tem que saber que o quadrinho é de 86. E em 86, cara, alguns dizem que era Reagan. Bem provável que você já deve saber da finança de censura e naquela época já não tinha censura. E aí começou a nascer grandes pérolas como o Watchmen, Cavaleiro das Trevas e Sandman. Só que a mídia naquela época, tanto para entretenimento quanto noticiário, era uma mídia muito ácida, muito politizada, muito tensa, bem parecido com os tempos atuais hoje aqui no Brasil e também como no mundo inteiro, um clima tenso, atentados e tudo mais. Que isso implicava que a mídia era um reflexo de tudo, extremamente politizado e falando e levantando coisas absurdas, né? Coisas governamentais, políticos, e não vendo nenhuma reação política, não vendo nenhuma reação do povo. Foi uma coisa que o Frank Miller teve e pensou em retratar. Quando o Frank Miller decide retratar, você vai entender muito bem ali no início do Cavaleiro das Trevas, ele não guardou o mal, o que ele tem de pior, não pro Coringa, pro Duas Caras, pro Charada. Ele guardou o pior pra uma coisa que as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de enfrentar algo, mais ou menos como enfrentar o governo. Quem seria essa representação? Que tratamento dariam se tivesse um herói tão inclemente, exigente e poderoso? Quem seria? A representação mais óbvia que você deve estar falando agora é o Superman. O Superman, ele nesse quadrinho, ele é retratado como uma representação politizada do governo. Uma representação que era o oposto do povo, uma representação que trazia os próprios interesses dos próprios políticos. Ele retrata muito a Casa Branca, ele retrata muito o próprio presidente, usando o Superman como uma arma. E isso é muito louco, cara. Como é que você consegue aplicar um quadrinho de 86, foi feito há 30 anos atrás, para os tempos de hoje? Não só no Brasil, mas como em um monte de lugar agora, cara. Como você consegue? E aí, velho, que tem a grande embate. O Batman, ele começa do zero, ele começa sozinho. E quando ele começa a lutar contra a corrupção, não é corrupção política somente, contra o que a mídia está falando. A mídia fala que tá bem, o povo tá melhor sem os heróis. E ele vai pra rua e ele vê que é mentira. Não é verdade. E ele começa a lutar contra o crime e as pessoas começam a apoiar ele e começam a lutar contra ele, inflama o povo contra o governo e o povo começa a inflamar o mundo inteiro e o mundo inteiro começa a ficar tenso, começa a ter essas artimanhas políticas, começa a ficar muito tenso a diplomacia e o Superman, ele começa a ser uma ferramenta do governo para começar a acalmar. E o presidente fala assim: acalma lá seu amigo, cara, eu não sei o que tá acontecendo com ele é muito mal agradecido, ele tá... Vai lá, só dá uma conversa, não mata ele não, é só uma conversa. E aí, meus amigos, depois de um tempo, a gente vê a grande luta. A luta que a gente pode ser representada como o próprio povo contra o governo. Sim, velho, isso é louco. Sério, cara, isso não sei como te explicar. Eu não tô falando que isso é certo ou errado nos tempos de hoje. Eu só tô querendo dizer como um quadrinho ele pode ser tão aplicado nos tempos de hoje, não só no Brasil, como no mundo. Bom, eu sei que eu estou me empolgando, mas o Frank Miller ele consegue retratar bem, com uma arte bem categórica e referenciada, você consegue entender muito bem que quem está desenhando, que é o Klaus Johnson. Se você não leu, cara, eu faço questão, velho, leia esse quadrinho, cara. Se você tem preguiça, cara, sério, eu não conheço nenhuma pessoa que leu e falou assim, isso aqui é uma grande merda. Leia, tu vai gostar. Vai ser muito bom para você ir pro cinema com a mente clara.
eu acho que você tem que se inscrever no Dystopia Cast mesmo, ou curtir esse vídeo pra gente saber se a gente tá gostando, porque depois do filme a gente vai fazer um outro vídeo falando mais sobre o filme, porque a gente vai ver na quarta-feira lá na Vila Lobos, eu e com o Levi, Carol, Saladini, a Germana, o Barba. Se você quiser lá, passa lá às 8 horas na Vila Lobos, São Paulo, para assistir com a gente. E antes que você vá embora, eu tenho que falar de um sorteio. A gente está sorteando o quadrinho Crise Infinitas Terras, a minissérie em 7 edições. Bom, um quadrinho esgotado, fabuloso, um dos quadrinhos mais famosos na DC Comics e um dos recomendados como a melhor crise de todos os tempos. Então eu peço para você ir lá na página do Facebook e seguir as recomendações. Um grande abraço!